Amigo meu que não crê na existência de Deus me fez uma pergunta que eu não consegui responder. Chama outra pessoa. Outra pessoa. Tá? Mas eu gostaria muito de poder tirar essa dúvida do coração dele, pois percebi que ele tem uma vontade imensa de crer, sabe? A questão é, por que Deus exerceu juízo sobre Sodoma e Gomorra, sobre os cananeus, mas não exerce juízo sobre as pessoas extremamente cruéis nos dias de hoje? Por que Deus não matou Hitler, Mao Tse-tung e os demais ditadores que causaram sofrimento Hitler está morto, né? E o nazismo também dançou. O Stalin, que matou gente pra caramba, morreu. Sabe lá onde é que esse cara anda? O nazismo não triunfou. Não, e nem o comunismo de Stalin foi a lugar nenhum. Não é mesmo? Eu olho para trás e vejo que todos os grandes ditadores da humanidade não sobreviveram e os seus reinos acabaram. E o Deus que desceu o cacete em Sodoma e Gomorra, se for o caso, porque como todo mundo sabe, eu não creio nisso, não creio que Deus faça juízo pessoal sobre nada, porque senão nada aguenta. Imagina se Deus vai julgar alguma coisa, vai pesar a mão. Acaba o mundo. Então ele consente que as coisas se voltem sobre os produtores. O juízo de Deus sobre mim é a volta do bumerangue da minha produção. Com o critério com o qual eu julgo, eu sou julgado. Não foi o que Jesus disse? Foi. Ele disse, é a volta do peru que é triste. E esse é o juízo. Sodoma e Gomorra receberam o que Sodoma e Gomorra semearam. E houve um cataclismo. Não foi um disco voador que bombardeou, nem tinha anjo lá de cima. Aquilo ali foi provavelmente um acontecimento de natureza sísmica. Hoje tem evidências de que o sul do Mar Morto afundou uma placa inteira, desceu todinha, onde provavelmente seja o lugar geográfico de Sodoma e Gomorra. Então, foi uma dessas sincronicidades entre o cataclismo natural e a convicção de que tinha um juízo divino chegando por causa da maldade, da falta de hospitalidade e do abuso que os de Sodoma cometeram. É uma sincronicidade. Uma sincronicidade. A maior parte dos juízos divinos são sincronicidades. Não é Deus botando o dedo. Imagina, se Deus der um peteleco em quem? Vai sobrar o quê? O anticristo, ele elimina com o sopro da sua boca. Acabou. É que vocês não creem em Deus mesmo. Vocês ficam pensando que Deus é da Marvel. É o Thor. Pelo amor de Deus, não sabem quem é Deus. E qual é a pergunta mesmo? Desculpa. Ele quer responder pro amigo dele que não crê em Deus. Por que não? Porque aí ele fala assim, então, mas... E olha, Israel, que foi quem prevaleceu naquela entrada lá, contra os cananeus, heveus, jebuseus, girgazeus, toda aquela moçada, Israel entrou no coro mais do que todo mundo. Ele está esquecido de 2000 anos de dispersão. A paulada que Israel não tem um povo da terra que tenha apanhado mais do que o chamado povo escolhido. Nenhum. Qual é o outro que se compara? Israel está entrando no cacete por causa da sua dureza de coração, meu querido, há quase 4.000 anos, há 3.300 anos, desde que os hebreus foram virando os israelitas, e os israelitas se transformaram depois nos judeus, e daí para frente, meu Deus, estavam vindo do Egito, 430 anos de cacete. Uma história do Brasil na paulada. Aí entram, tomam aquelas terras, mas não tomam de todos, vivem o tempo todo sendo perseguidos, oprimidos, nunca tem paz. Os reis que eles escolhem são os cafajestes
que fazem o que é mal perante o Senhor, depois exílio em Babilônia, todo tipo de opressão, voltaram para a terra, nunca mais tiveram autonomia. Depois vieram os romanos, no ano 70 foram dispersos, ficaram 2000 anos vagando sem poder voltar. Voltaram e olha lá como é que a coisa está tranquila o tempo todo lá, né? E o pau cantando. Meu querido, o que eu tenho a dizer para o seu amigo é o seguinte: se ele quiser conhecer Deus com base em lógicas vinculadas a aparentes sofrimentos ou não sofrimentos, ele está perdido. Porque a história não fala de Deus, a história fala da idiotice humana. A história fala do arbítrio humano. A história fala da liberdade humana. A história fala da loucura humana, da cobiça humana. A história fala, no máximo, da misericórdia e da longanimidade de Deus, que aqui e ali intervém, dando alívio à humanidade, eliminando por meios diferentes tiranos. Mas a história humana é humana, não é a história de Deus. É a história dos homens e da maldade do homem. Pelo amor de Deus, diga para ele ler a história como sendo história e assumir a responsabilidade como humano. Eu sou parte dessa criatura, eu sou membro, eu sou identificado com essa criatura chamada humana, que é um verdadeiro diabo na Terra, que é a desgraça. São os alienígenas insaciáveis do planeta. Eu acho engraçado é isso. O cara fica querendo julgar Deus pela maldade do homem e achando que se Deus é Deus, tinha que ficar impedindo. Toda vez que um homem levanta uma espada para degolar alguém, tinha que ter uma mão que puxasse o cara para lá e larga. É um mundo muito patético que alguns ateus criaram para si. Eu tinha até paciência para responder isso quando eu tinha 18 anos. Depois eu fui ficando tão cansado. E eu estou cada dia mais. Pelo menos pensa. E tragam questões até legais, porque desse jeito não dá não. Aí. Vamos lá? Ô Caio, eu fui casado. Só com parênteses até. Não tem nenhuma questão até legal, porque Deus não é solucionável com debates. O Deus que a gente prova por debate não é Deus. É verdade. Não tem papo sobre Deus, é papo furado. Eu vou te chamar aqui pra gente fazer aqui e resolver. Vamos ver quem é que chega à conclusão e prova Deus. Aí Deus, já dançou. Esse Deus que a gente consegue provar é um ídolo, é uma coisa existente, é uma panaceia, é um conceito só aceito por gente muito estreita e limitada. Porque qualquer ser pensante diz não, é papo furado. Discussão sobre Deus é conversa idiota. O Caio, um Gandhi entra num debate? Claro que não. Né? Vamos discutir Deus. Só panaca entra nessa. Só um cara que tem uma testa assim, de 1 centímetro de testa. Vai entrar num negócio desse. Um sujeito com cabeça grande e pensante, de cara sabe que a questão Deus é uma questão insolúvel. Portanto, não tinha nem que ser uma questão. A minha questão é o universo, é o que eu posso entender, estudar, examinar. É o que dá para... Agora, Deus é inexaminável, Deus é inaferível, Deus é inachável, Deus não é pontuável, Deus não é tópico, portanto, Deus não é discutível. Deus ou é ou não é para ti. Agora, não me chame para conversar essas conversas idiotas, que eu não participo de papinho sobre Deus. Nunca vi levar a lugar nenhum. Só cria mais idiotice e presunção. É conversa para arrogante e burro. Essas provas da existência de Deus. Quem entra nisso é arrogante e burro. Porque um cara que não é arrogante, é humilde, é inteligente, diz não, eu estou lidando com aquilo com que não se pode lidar, que está para além de qualquer lida, de qualquer lidar, de qualquer aproximar, de qualquer provar. É mistério. E se não fosse, não seria Deus. Isso é fascinantemente Deus,
porque está para além de mim em todos os sentidos. E por que esse pessoal aí, né, nacional aí, fica querendo debater com todo mundo, cara? Eu não entendi. Esses pastores aí, eletrônicos do Brasil. Mas eles não ficam falando sobre isso, não tem ficam convidando inteligência. as pessoas para debate. O próprio Mas não Ciro é sobre chamou... Deus, não. Né? São debatezinhos sobre o pinto, a pepeca, a genética, se o cara nasce gay, não nasce gay, Bebebé. É só bebebé, bababá. Tem nada de evangelho, não tem nada, é só bé. É conversa de bode. É bebebé, É bababá. igual aquele nosso debate de bode com idiota. Igualzinho o nosso bode. Essa conversa, discussão, ó. Olha aí, ó. Vai lá discutir, ó. Estão na maior discussão. Por um lado ó. por outro lado o bode. Olha aí, ó. É o burro e o bode. Burro e o bode. Discutindo aí. Isso. Burro e bode. Patero, ¿qué opina usted del gobierno É de aí, Zapatero? esse é o burro. Pues igual que yo. E aí o outro é o bode. ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Burro Willis e o bode Faia. É, Caio. É. Aí fica essa briga. essa coisinha. Aí um organiza uma parada pra lá, outro faz uma marcha pra cá, é burro e bode. E eu lá quero saber disso, eu tô fora. E Deus, para além Na disso... discussão entre o burro e o bode, vocês vão me achar dormindo longe. Longe. Você vai dar uma longe. cochilada, Caio? Eu? Igual você cochila lá em Cafarnaum? É, eu deito e durmo, você já viu. Eu né? já vi. Fernando também, eu chego, deito e durmo. Sonho. Já fui até curado sonhando lá em Cafarnaum. Já fui muito visitado em Cafarnaum. Enquanto o povo anda ali 1 hora, eu deito embaixo de uma árvore daquela ali, ó, sicômorozinho, e durmo. E acordo feliz, acordo já pregando. A última vez eu acordei, eu ouvi até o que eu tinha que pregar. 3 palavras na minha mente. 3. Eu acordei com as 3 e falei sobre elas. Todas as 3 vinculadas a Cafarnaum. Mas entre briga de burro e bode, eu vou dormir em Cafarnaum.